E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site todosuper.com.br. Hoje nós vamos falar, voltando para esse canal, que é um canal que fala mais sobre filosofia, religião, tal e etc. Hoje nós vamos falar de uma coisa que realmente as pessoas questionam muito, as pessoas, com razão, na verdade, é um questionamento amplamente válido, especialmente diante de tantas coisas que a gente vê, é um questionamento, inclusive, sadio, que mostra que a pessoa raciocina, que mostra que a pessoa questiona. É o que eu chamo de questionamento bem-vindo, que é um questionamento inteligente. Essa questão que as pessoas sempre questionam por que o mal é permitido. Por que o mal, aparentemente, prospera acima da justiça? Vamos falar sobre isso hoje. Primeiro, a questão da meritocracia. Vamos falar de uma coisa de mérito. Primeiro, vamos entender que Deus, vamos falar um pouco aqui de Deus de uma forma mais aberta, vamos analisá-lo como justiça. Os vendilhões do templo gostam de vendê-lo como perdão, perdão para tudo, perdão para todos, o que é uma vagabundagem sem limite, né? Isso aí não existe, não existe, porque se a pessoa se deu ao menos o menor trabalho de ler os livros sagrados, ao menos sequer uma vez, ela já vai notar que essa coisa de perdão é uma conversa fiada sem tamanho. Existe justiça. Paralelo à justiça existe a misericórdia, que aí nós já vamos falar. Que você pode entender como perdão? Pode. Na verdade, é mais justo que você entenda como oportunidades. Oportunidades. Porque, querendo ou não, inevitavelmente, infalivelmente, como transcrito em várias religiões, em vários sistemas, a lei do retorno é infalível. Não adianta. A lei do retorno é uma lei oficial, é uma lei justa e é uma lei universal e ela está aí, lei da causa e efeito. Não adianta. Você vai pagar pelo que você faz, querendo ou não. Nem que seja numa vida, na outra, não interessa. Não vamos nem entrar nisso aqui agora. Mas a questão da justiça é um ponto que não se deve abrir mão de forma alguma. Inclusive, algumas crenças daqui do Brasil estão profundamente doentes, profundamente limitadas, porque estão contaminadas pelos vendilhões do templo. Aí vem essa questão toda de perdão. E eu volto a lhes afirmar, perdão não existe. Porque se perdão existisse, ele anularia por si só a lei do retorno. Então a lei do retorno, esta sim, está documentada em vários livros e de várias formas, que esta é absoluta. Então não tem conversa com relação a isso. Então se você segue alguém aí, e esse alguém fica falando de perdão o tempo todo, que perdoa, não, ele tem que falar de justiça. Está muito claro que fulano, nos livros, né, as várias e várias histórias, que se fulano foi lá, fez tal coisa, pá, pagou, recebeu, e por aí vai. Então não tem essa coisa de perdão. Isso é para poder vender vantagens, é para poder confortar aquele coração malandro, cheio de maldade, entendeu? Então isso aí, parem de deturpar as coisas, porque quando vocês fazem isso, vocês fazem as pessoas tropeçarem. E quando elas tropeçam, muitas vezes elas se perdem, e isso vai para sua conta, vai para sua conta negativa. Então a lei do retorno é muito grave com relação a essas coisas, mas vamos continuar aqui. A questão dessa questão de que o bem permite o mal. Vamos falar aqui num português mais simples. Deus permite o mal. Sim, o mal, ele é subalterno. Ele é obediente ao próprio Pai. Isso aí, depois, nos estudos mais na frente, a gente vai conversar. Mas sim, o mal, ele é, na verdade, uma ferramenta para te colocar no caminho, para inclusive te colocar onde você nunca deveria ter saído, ou você nunca deveria ter se desviado, tanto que há também um termo chamado desviador. Depois a gente fala sobre isso, a gente vai ter muita coisa para conversar. Então essa questão, por exemplo, vamos aqui um pouco partir para o lado de fé. Quando a gente coloca a questão da palavra fé, é natural que as coisas não sejam muito claras. Porque se você vai simplesmente seguir tudo que é muito claro, você não precisa ter fé. E qual o mérito de ter fé no que está claro e explícito? Para algumas pessoas se torna claro e explícito devido a, como é que eu posso colocar isso? Devido a afinidades e devido a pesquisas e devido a pessoa ir evoluindo nesse sentido.
Aí ela começa a se tornar mais sensível a essas coisas e começa a notá-las com mais facilidade. Ou seja, por uma questão de mérito também, ela começa a ter mais essas presenças junto delas. Isso também faz parte do merecimento. Então a questão é, essa coisa toda é para fortificar as virtudes do justo. Essa questão de permitir que o mal às vezes se aproxime é para o justo ele mostrar, assim como o João mostrou sua integridade, para poder mostrar que ali ele é um indivíduo justo, nobre, ele resistiu a tudo. Então isso é para, na verdade, conceder os louros e vantagens aos justos, para que esses possam o quê? Se tornar a casca mais grossa, para que eles possam realmente solidificar suas virtudes. E para o ímpio, para aqueles que cometem a maldade, que acham que saem na vantagem, não saem na vantagem. Se você está nessa vida, mude. Mude porque a conta chega. E não é isso aqui não é terrorismo, não, porque, né, eu não acredito em metade das coisas que o pessoal fala, não é assim, não. A gente, é que eu falo, estudar é muito bom. Tem que sempre ler muito, sempre buscar muito conhecimento. E quando você busca conhecimento, você acha. Mas isso também é, na verdade, a misericórdia, a oportunidade do ímpio se resgatar. Então, a oportunidade dele... Sabe aquela voz interior que fica ali, não faz isso, não faz aquilo? Que, na verdade, sempre é uma voz mais baixa, né? Porque a voz que não presta é mais alta, sempre é assim, digamos, né? Então, essa questão, sempre fica aquela coisa, não faz essas coisas, não vai por esse caminho aí vai te levar para uma situação ruim, uma situação desagradável. E a pessoa vai lá e faz, por influência de amigos, ou seja lá quem for. Aí a pessoa vai e comete essas atrocidades. Comete crimes, por exemplo. Querendo ou não, se escapar da justiça dos homens, não escapa da maravilhosa e eterna lei do retorno. Então isso aí é uma coisa muito importante que as pessoas precisam compreender e saber que existe. Ou então vocês estão sabendo mais do que os conhecimentos universais, né? Conhecimentos que já estão aí praticamente quase desde o início da humanidade, desde quando o ser humano começou a adquirir a capacidade de pensar, a capacidade de intuir o que é divino, esses conhecimentos começaram a ser passados para as pessoas. A menos que vocês tenham sabedoria muito além disso, é importante sempre estudar. É importante ter sempre a humildade de buscar conhecimento o tempo todo. Porque o conhecimento, eu hoje ainda creio que o conhecimento ele seja infinito. Por mais que você busque, mais você vai descobrindo que a estrada é muito longa, é um caminho que você... O caminho do autoaprimoramento ele é um caminho eterno, ele se torna um hábito. E quanto mais você pratica, melhor você fica nisso. E aí você sempre evoluindo, você vai se tornando uma luz no mundo, você vai se tornando útil, você vai tendo valor. Sua existência começa a ter um valor diferente. Você começa, na verdade, a cumprir um papel fantástico. Você começa a servir as esferas maiores. E isso é muito importante. E quando você começa a servir as esferas maiores, quando você começa a servir o Deus de Abraão, você, na verdade, já está em outra situação. Na verdade, é o famoso privilégio de servir. Porque servir é talvez uma das melhores coisas que existem. Nessa sociedade que vivemos, a palavra servir, especialmente na sociedade ocidental, a palavra servir, ela é sempre muito mal interpretada, ela é até como se fosse uma espécie de... Ela é um pouco... Sujaram essa palavra. Mas na verdade ela não é uma palavra suja, não é uma palavra pequena. Na verdade é uma palavra grande. Mas todo orgulho, né? O orgulho é complicado, junta orgulho, ignorância e o maior de todos os perigos, que é a tal da vaidade. Por causa de vaidade a pessoa faz merda mesmo. Então é uma coisa muito complicada. Então a pessoa muitas vezes acaba sendo conduzida por caminhos terríveis. Então é preciso sempre a pessoa se manter vigilante, para que o mal não se aproxime, para que especialmente ela não dê vazão, ela não dê espaço para a prática do mal. E isso é uma vigilância constante. E o mérito está o mal ao seu redor, o mal dentro de você, e você se manter firme, forte, íntegro, como o exemplo que Jó deu. Eu até aconselho vocês a olharem a história de Jó, mas não é uma leitura superficial.
mas uma leitura mais aprofundada da questão da... Se vocês quiserem, a gente até retorna para falar sobre isso, sobre essa questão dele ter se mantido íntegro, firme, diante dos testes que lhe eram impostos. E depois disso, ele teve, obviamente, as recompensas. Mas como aqui a nossa prioridade não é falar de recompensa, porque o que mais importa em si é o caminho. O que mais importa é você se tornar um ser humano melhor. O que mais importa é você se tornar útil, é você ter valor. A recompensa é uma mera consequência. E para quem, na verdade, interioriza virtudes, a recompensa, na verdade, ela é só um enfeite. Porque o caminho em si já é o caminho edificante. O caminho em si já concede essa questão de afinidade com o Deus de Abraão e consequentemente, isso nos dá uma visão melhor de mundo. Isso nos dá, inclusive, uma graça de viver, mesmo nesse mundo onde jaz o maligno, digamos assim, vou até usar essas palavras, porque a gente vê a questão de certos paradigmas, certas coisas que o pessoal precisa despertar, valorizar as virtudes como justiça, honra, lealdade, coisas que têm valores perenes, princípios morais perenes, que as pessoas precisam entender da importância disso. Então lá no outro canal agora, mais tarde eu vou falar sobre a questão que eu já falo com vocês, sobre essa questão de guardar alimentos e tal, etc. Eu já falo isso aqui já tem anos. Vou explicar também algumas coisas sobre outros assuntos que é importante que o brasileiro entenda a gravidade do que nós estamos passando e a gravidade do que nós vamos passar. E antigamente eu falava era se, agora eu falo é quando, porque eu não acho que o povo brasileiro vai despertar a tempo, porque se despertar seria bom, evitaria muita coisa. Então tá aí. Eu espero que o Deus de Abraão os abençoe e até a próxima. Não esquece de curtir e compartilhar. Nesse canal aqui sempre vai ser um papo mais nesses moldes, nessa questão mais de conhecimento e nessa questão assuntos mais amplos, né? No outro canal a gente vai falar mais sobre atualidades e etc. Então sem mais para o momento, muito obrigado e até a próxima.